Mais uma questão do Enem 2019, questão 147 da prova amarela. É uma questão muito rica em informação. Se você quer aprender várias coisas novas, é só assistir o vídeo. A questão diz assim, olha, uma equipe de cientistas decidiu iniciar uma cultura com exemplares de uma bactéria em uma lâmina, a fim de determinar o comportamento dessa população. Após alguns dias, os cientistas verificaram os seguintes fatos. A cultura cresceu e ocupou uma área com o formato de um círculo. O raio do círculo formado pela cultura de bactérias aumentou 10% a cada dia. A concentração na cultura era de 1000 bactérias por milímetro quadrado e não mudou significativamente com o tempo. Considere que R representa o raio do círculo no primeiro dia, Q a quantidade de bactérias nessa cultura no decorrer do tempo e D o número de dias transcorridos. Qual é a expressão que representa Q em função de R e D? E tem as opções A, B, C, D e E. Veja só, os cientistas iniciaram uma cultura de bactérias, ou seja, uma população de bactérias, e observaram o que acontecia com essa cultura. E aqui tem as três informações com as quais você vai resolver o problema. A cultura cresceu e ocupou uma área com o formato de um círculo, o raio do círculo formado pela cultura de bactérias aumentou 10% a cada dia, e a concentração na cultura era de 1000 bactérias por milímetro quadrado e não mudou significativamente com o tempo. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada informação dessa aqui e detalhar ela. Eu vou mostrar para você como fazer, para você descobrir qual dessas equações aqui é a que está correta. Então vamos para a primeira informação. A cultura cresceu e ocupou uma área com o formato de um círculo. Para resolver isso aqui, eu vou desenhar um círculo para vocês. O círculo está desenhado e você pode pensar, por que eu preciso desenhar um círculo para entender essa primeira informação? Para resolver a questão, você não precisa desenhar, eu vou desenhar para ensinar para você. Quando você fala a cultura cresceu e ocupou uma área com o formato de um círculo, está dizendo que você ocupou uma área dessa aqui. E aqui eu vou mostrar para vocês uma informação que causa muita confusão. É a diferença entre eu calcular a circunferência de um círculo e eu calcular a área de um círculo. São diferentes, mas como são fórmulas parecidas, então isso confunde um pouquinho. Se você quiser calcular a circunferência, você tem que a circunferência é igual a 2π vezes R, que é o raio. E o que é o π? O π é essa distância que vai daqui até aqui. Todo cálculo de circunferência, você pega essa meia volta aqui. Meia volta dessa é π. Por que 2π vezes R? Porque se eu estou calculando a circunferência, eu estou calculando essa volta inteira aqui, olha. Então eu tenho um π e tenho 2π. Ah, então toda a circunferência é 2π? Não, depende da circunferência, porque desse ponto central aqui, olha, se eu tenho o centro da circunferência até a borda, isso aqui é o que nós chamamos de raio, isso aqui é o R. Então, se você quiser saber qual é o tamanho de uma circunferência de um círculo, você tem 2π, que é 1π, 2π, vezes o raio, e você vai saber qual é essa circunferência. E por que eu disse que isso confunde muito com a área? Porque a área do círculo ela é π vezes R ao quadrado. Ou seja, não é mais 2π, você tem só um π vezes esse R aqui ao quadrado, ou seja, R vezes R. R ao quadrado é igual a R vezes R, tá bom? Então, a área de um círculo é π vezes R ao quadrado, circunferência de um círculo é 2π vezes R. E se você não tiver craque nisso aqui, não tiver familiarizado, você pode confundir essas duas e errar a questão. Então, se aqui ele está dizendo que a cultura cresceu e ocupou uma área com o formato de um círculo, você vai encontrar alguma coisa tipo isso aqui. A área é igual a π vezes R ao quadrado. Beleza? E isso aqui é o que nos dá essa primeira informação. A segunda informação, o raio do círculo formado pela cultura de bactérias aumentou 10% a cada dia. Para você entender o que acontece nisso aqui, eu vou primeiro mostrar para você como calcula 10% e depois como você enxerga 10% a cada dia, que são coisas diferentes. Uma coisa é eu conseguir 10% de um valor, outra coisa é eu somar esse 10% a cada dia a esse valor, tá bom? Primeiro, 10%. Vamos pegar aqui um valor de referência, eu vou pegar o valor 20, tá? Eu quero saber quanto é 10% de 20. Eu vou lhe mostrar três formas de você encontrar 10% de 20. A primeira coisa é só você dividir por 10. 20 dividido por 10 é 2. 10% de 20 é 2. Por que a primeira forma basta eu dividir por 10? Porque quando eu tenho um valor desse aqui, ele equivale a 100%.
Se eu estou buscando 10%, eu estou buscando a 10ª parte desse 100%. Não é isso? Então, eu vou pegar 20, vou dividir por 10 e eu vou ter a 10ª parte, que é 2. Essa é a primeira forma. A segunda forma de você encontrar 10% de 20 é você fazer 20 equivale a 100%. Eu tenho que x, que eu não sei quanto é, equivale a 10%. Isso aqui eu vou fazer meio pelos extremos. Eu faço 100 vezes x, né? Aí eu vou ter 100x é igual, meio pelos extremos, né? 20 por 10 é 200. E disso aqui eu vou ter x é igual a 200. Esse aqui está multiplicando, vai passar dividindo por 100. E isso aqui é igual a 2. Ou seja, 10% de 20 continua dando 2. Eu mudei a forma de resolver, mas o resultado é o mesmo, porque 10% de 20 vai ser a mesma coisa. Aqui eu tenho a terceira forma de encontrar 10%, que é fazer o quê? Eu tenho 20, eu quero achar 10% de 20, eu vou multiplicar por 10%, que é 10 dividido por 100. Isso aqui me dá 20 vezes 10, é 200, dividido por 100 é igual a 2. É a minha terceira forma de fazer 10% de 20. Nesse caso aqui, quando eu faço uma multiplicação direta, se fosse 30%, era 30 sobre 100. Se fosse 50%, era 50 sobre 100. É uma multiplicação direta. Só que eu posso escrever isso aqui de uma outra forma. Quanto é 10 dividido por 100? 10 dá de dividir por 100? Não dá. O que eu faço nessa situação? Eu coloco um zero aqui e passo a vírgula. E eu coloco 100 dividido por 100 é 1. 1 vezes 100 é 100. 100 menos 100 é 0. Ou seja, 10, que eu estava calculando isso aqui, né? 10 dividido por 100 ele é 0,1. Então, isso aqui, olha, 20 vezes 10 dividido por 100 é o mesmo que eu fazer 20 vezes 0,1. Isso aqui é uma multiplicação direta, olha. Só que eu peguei o 10 dividido por 100 e escrevi 0,1. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque é essa terceira forma aqui que está aqui na minha fórmula. Você pode conhecer essa, vou fazer direto por 10, você pode fazer essa meio pelos extremos, mas o que ele está te mostrando aqui é essa aqui, 20 vezes 10 dividido por 100. Por que ele está te mostrando essa aí? Vou fazer aqui embaixo para você. Olha. Vamos lá, 10% de 20 é igual a 20 vezes 0,1. Agora o que eu vou fazer para vocês? Agora a gente vai entrar aqui no a cada dia. Eu já descobri como eu posso escrever 10% de 20, não é isso? Agora eu vou encontrar aqui o a cada dia. Baixando um pouquinho aqui, eu tenho 20 no primeiro dia. Agora eu quero 20 mais 10% no segundo dia. 20 mais 20 vezes 0,1. Esse aqui é meu primeiro dia. No meu segundo dia, eu tenho 20 mais 10%. Porque esse aqui é o valor total, esse aqui é o valor de 10%. Só que esse 20 aqui, eu posso colocar aqui 20. 20 dividido por 20 é 1. Mais 20 vezes 0,1 dividido por 20 vai dar 0,1. E aqui eu tenho 20 vezes... Quanto é 1 mais 0,1? 1. 0,1. Isso aqui dá 1, aqui dá 1, aqui dá vírgula. Ou seja, 1 mais 0,1 é 1,1. Então, se eu preciso somar 10% ao valor de 20, eu tenho 20 vezes 1,1. Vamos verificar se é verdade. Se eu pegar 20 vezes 1,1, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 2 é 2. Aí aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2. Eu tenho uma vírgula aqui, eu coloco uma vírgula aqui. Isso aqui é 22. Ou seja, 20 vezes 1,1, isso aqui é igual a 22, que é igual a 20, mais 2, que esse 2 aqui é 10% de 20. Agora, transformando isso aqui no nosso problema aqui do raio, ó, o raio do círculo formado pela cultura de bactérias aumentou 10% a cada dia. Então, nós sabemos que para aumentar 10%, eu pego o valor e multiplico por 1,1. Então, eu tenho o raio e eu quero somar 10% ao raio. Eu vou ter raio vezes 1,1. Correto?
Aqui eu tenho o raio mais 10%. Eu estou multiplicando ele vezes 1,1. Se eu tiver de novo somar 10%, ou seja, passou-se mais um dia, eu vou pegar esse resultado total aqui, 1,1, que é esse aqui, olha. Isso aqui agora é assim, esse parênteses, e vou multiplicar de novo por 1,1. Estou somando mais 10%. Só que no dia seguinte vai somar de novo mais 10%, 1,1. Aí eu vou ter 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. E assim eu vou somando. Aí o que, que vai acontecer? Eu vou ter o raio vezes 1,1 elevado a um expoente aqui, que é a quantidade de dias. Porque eu tenho, olha, aqui é raio vezes 1,1. Nesse caso aqui, o raio 1,1 duas vezes, isso aqui é igual ao raio vezes 1,1 ao quadrado. Esse outro aqui é raio, 1, 2, 3, é 1,1 ao cubo. Esse aqui é raio vezes 1,1 elevado a d. E assim você vai calcular no decorrer dos dias. Só que vem aqui embaixo, olha, considere que R representa o raio do círculo no primeiro dia. O meu R aqui está no primeiro dia. Esse meu R aqui, ele está no segundo dia. Esse meu R aqui, ele está no terceiro dia. Esse meu R aqui, ele está no quarto dia. E esse meu R aqui, ele não vai estar no dia, ele vai estar no dia menos 1. Por quê? No primeiro dia está só meu R. No segundo dia está 1,1 elevado a 1, ou seja, 2 menos 1. No terceiro dia ele está 1,1 elevado ao quadrado, 3 menos 1. No quarto dia ele está 1,1 elevado ao cubo, 4 menos 1. Ou seja, isso aqui é R vezes 1,1 elevado a D menos 1. Ou seja, a minha primeira informação, que é a cultura cresceu e ocupou uma área com o formato de um círculo. Ela me dá que a área é igual a π vezes r ao quadrado. A minha segunda informação, o raio do círculo formado pela cultura de bactérias aumentou em 10%. Ele me diz que o meu raio está multiplicado por 1,1 elevado a d menos 1. Por quê? Porque o primeiro dia está só o raio, ele não tem um acréscimo do 10%. No segundo dia ele tem um acréscimo de 10%, então é 1,1 elevado a 1. No terceiro dia é 1,1 ao quadrado. No quarto dia é 1,1 ao cubo. No enésimo dia vai ser elevado a d menos 1. Tá bom? E agora nós vamos para a terceira informação. Subindo aqui, olha. A concentração na cultura era de 1.000 bactérias por milímetro quadrado e não mudou significativamente com o tempo. Ou seja, ele está me dizendo que a concentração é de 1.000 bactérias. Por que ele me dá essa concentração? Porque eu pego a quantidade de bactérias e multiplico pela área. Ou seja, eu vou pegar 1.000 e vou multiplicar pela área do círculo. Só que veja uma coisa. O número 1.000, ele é 10 vezes 10 vezes 10. Isso aqui é 1, 2, 3, é 10 ao cubo. É assim que ele representa o número 1.000. Então, se eu quero calcular a quantidade de bactérias, eu tenho que minha quantidade de bactérias ela é igual a 10 ao cubo vezes a área do círculo, que é π vezes r ao quadrado. Essa é a quantidade de bactérias. Só que o meu R aqui, meu R ele é igual a R vezes 1,1 elevado a d menos 1. Porque no decorrer dos dias, essa fórmula aqui me dá o tamanho do meu R. Então, eu vou pegar tudo isso aqui e vou colocar aqui no lugar desse R. Então, eu tenho que o meu Q é igual a 10 ao cubo vezes π vezes... Aí, o meu R aqui, ele vai ser R vezes 1,1 elevado a d menos 1. Tudo isso aqui é elevado ao quadrado, porque isso aqui é só o meu R. Isso aqui é meu R ao longo dos dias. Isso aqui é o meu π, que é da fórmula da área do círculo, e esse 10 ao cubo aqui é do meu 1.000. Então, com isso aqui, eu vou ver lá nas minhas alternativas se eu tenho alguma coisa parecida com isso aqui, ou igual isso aqui. Opa, 10 ao cubo tem em todas, né? Só que esse 10 ao cubo aqui, olha, ele está elevado ao quadrado, então essa alternativa aqui não é. 10 ao cubo vezes 1,1 elevado a d menos 1 vezes r ao quadrado vezes o π. Isso aqui para a cara do nosso, né? Só que o que eles fizeram? Eles pegaram o π, ao invés da área do círculo
eles fazerem π vezes r ao quadrado, isso aqui está r ao quadrado vezes π. Eles inverteram a ordem aqui, olha, isso aqui está r vezes o π, colocaram o π para cá. Mas não tem alteração nenhuma, porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Então eles colocaram o π aqui para frente. 1,1 elevado a d menos 1 vezes r elevado ao quadrado é o que nós encontramos aqui, né? 1,1 elevado a d menos 1 vezes r, tudo isso elevado ao quadrado, vezes 10 ao cubo vezes π. Então, minha resposta é a letra B. Vamos ver as outras alternativas. 10 ao cubo, 1,1 vezes d menos 1. Isso aqui não vale. 1,1 elevado a d menos 1 vezes r vezes π. Não está elevado ao quadrado, também não vale. 2 vezes 10, isso aqui também não vale. Então, minha resposta é a letra D, que é 10 ao cubo, multiplicando o meu raio, que é 1,1 elevado a d menos 1 vezes r, tudo isso elevado ao quadrado, vezes o π. Beleza? Se você entendeu, dá ok aí no comentário. Se você não entendeu, coloca qual foi sua dúvida, que eu venho aqui e gravo novamente para você. Tá bom?